Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que refletamos sobre a linguagem. O que é isso? A nossa forma de falar, as palavras que nós usamos para nos comunicar. E já de início, nós precisamos nos lembrar que a palavra representa as emoções que estamos sentindo. E, normalmente, a gente não sabe ou não pensa sobre isso. Mas toda a palavra dita, ela traz em si a emoção que eu estou sentindo. Por isso é que ela causa um impacto naquelas pessoas que nos ouvem. Por exemplo, hoje, eu gostaria muito que as minhas palavras demonstrassem o prazer que eu sinto ao estar aqui fazendo esse trabalho da Mãe Querida, né? Então, lembrar que dessa forma, cada um de nós exterioriza na forma do falar aquilo que é. E, por consequência, cada palavra nossa leva um grau de responsabilidade frente a nós mesmos e frente aos outros. Então, nos convívios sociais, as palavras com as quais usualmente nos expressamos, sem que percebamos, nós podemos infestar negativamente o ambiente e o íntimo das pessoas. Prestemos atenção. Façamos uma retrospectiva mental de em algum meio ou alguma situação em que as nossas palavras causaram algum desconforto. E exatamente a mesma experiência quando espraiamos o bem. E que elas foram, por assim dizer, um espalhar de forças edificantes, encorajadoras, balsamizantes, despertando nas pessoas que estavam conosco confiança e esperança. E dessa forma, uma palavra produzida, a linguagem usada por uma mente enriquecida, ela se corporifica, ela torna-se realidade. Ela cria cenas vivas daquilo que está sendo exposto, despertando as pessoas para um posicionamento melhor do que aquele na qual ela estava detida. Então, dentro dessas noções, nossas reflexões pedem que nós tenhamos cuidado no uso das palavras. Daí viria aquele ditado de que falar é prata, mas calar é ouro, justamente porque normalmente nós não temos esse despertamento, esse cuidado, e podemos usar palavras desnecessárias, palavras com duplo sentido, expressões chulas, e todas elas não têm exceção. Elas são dissolventes e perturbadoras. No entanto, na mesma generalidade, a elevação das palavras vai se constituir sempre como uma preciosidade, porque ela define a potencialidade, a grandiosidade divina, de forma que elas se tornam colaboradoras do Pai, construindo, expandindo socorro, ajuda, elevação. E
E aí a gente pergunta, nós temos essa compreensão do valor, da extensão, da profundidade das palavras que usamos? Normalmente não. As pesquisas, estudiosos afirmam que a maior parte das conversações mantidas pela enorme quantidade das pessoas no mundo são conversações ociosas e até inoportunas, porque os indivíduos não conseguem entender que cada palavra cria imagem viva que vai se desenvolver no campo mental de todos aqueles que as ouvem, daqueles que ali estão, produzindo consequências que podem ser boas ou ruins, que podem ser força, vigor, podem ser indutoras a objetivos velados que nem conhecemos. Então, a ausência de qualquer palavra menos digna e de valores edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores espirituais encontrarão meios para edificações que atendam a necessidades comuns ou não encontrarão esse meio, tendo que ficar alheios e deixar as coisas correrem. E agora, se nós nos ativermos a uma parte mais técnica, nós teremos que nos deter na expressão que, se nós elaborarmos a ideia dentro de uma sequência lógica, manifestando sentimentos, com gestos, com fisionomia, com olhar, com semblantes característicos, de que estamos comprometidos com aquilo que estamos dizendo, evidentemente que a ação, que a extensão, que a profundidade será sem proporção das nossas avaliações. Então, além então dessa expressão, outro elemento é a forma. O modo como você desenvolve as reflexões, através das quais, na palavra, na linguagem que você usa, você reconstrói novas e mais elevadas formas de aprendizado. Então, isso conclui sobre a importância das escolhas das nossas palavras para a clareza da mensagem, na voz clara, em que as palavras sejam inteligíveis. Por exemplo, se você vai conversar com uma criança, com idosos, com familiares, com colegas de trabalho, a mensagem será a mesma, com o mesmo respeito. Entretanto, as palavras serão diferentes, lindas, profundas, maravilhosas, mas adaptadas ao meio em que estará sendo exposto. Então, por meio da voz, conseguimos identificar, prestem atenção, conseguimos identificar como está o espírito daquela pessoa que nos fala. E aí, nós podemos perceber o âmago daquela pessoa que nos fala um simples bom dia, que pode ser um cumprimento social de duas palavras encadeadas, ou pode carrear naquele bom dia a ternura de um abraço. Observemos, não só nos outros, em relação a nós, mas nós mesmos nos relacionamentos com os outros. Então,
o estudo, por assim dizer, o convite de Maria nesta manhã, ele fala que como pessoas, nós, através da palavra, nos apresentamos como pessoas frágeis, apassivadas, nervosas, antissociais e tantas outras situações que são observadas pela voz, pela palavra, pelo modo que eu me exteriorizo, deixando que o outro me conheça como alguém irritada, como alguém impositiva, que sugere que se deva agir desta ou daquela forma, ou aquela criatura gostosa, amigável, que torna a linguagem mais fácil de ser compreendida. Desse modo, cuidado com as palavras. Cuidado com a forma como cada um de nós se expressa, que atesta a riqueza ou a indigência da nossa alma, uma vez que a palavra, uma vez pronunciada, é significada como se fosse uma flecha que, disparada, se crava no tronco da árvore. Nós podemos ir ali e retirar a flecha, mas a marca fica. E assim nós ficamos por aqui até o nosso próximo episódio. Que a Mãe querida nos envolva e nos abençoe agora e sempre.